explicar para vocês agora o sexto exemplo da lista de derivadas. Agora com uma coisinha a mais que vocês vão precisar ver. Vamos lá. Novamente a gente vai utilizar a regra do produto, porque é uma multiplicação. Então vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Sendo que agora a gente tem raiz de x. E como é que a gente deriva a raiz de x? Tá aqui, ó, a derivada dela, certo? A derivada de raiz de x é essa, mas eu vou explicar para vocês o porquê. Para a gente derivar a raiz de x, é interessante a gente transformar essa raiz de x em x elevado a uma fração, a 1 sobre 2, porque a gente pode usar a regra do tombo. Por quê? Aqui vocês sabem que essa raiz de x é a mesma coisa que x elevado a 1 sobre 2, não é? Por quê? Porque aqui a gente tem um 2 e aqui a gente tem um x elevado a 1. Então, quando a gente quer transformar em fração, a gente inverte. O que está no sol vai para a sombra e o que está na sombra vai para o sol. O que está aqui, o 2 vem para baixo e o que está aqui dentro vai para cima. Então, fica x elevado a 1 sobre 2, certo? E aí, por que isso é interessante para a gente? Porque com x elevado a 1 sobre 2, a gente pode usar a regra do tombo. Olha aqui embaixo, vê só. O x não está elevado a 1 sobre 2, então a gente desce 1 sobre 2, multiplica pelo x e eleva a 1 sobre 2 menos 1. Lembra do n menos 1? Então fica assim, ó. 1 sobre 2 vezes x elevado a 1 sobre 2 menos 1. E aí a gente repete 1 sobre 2 e aqui a gente tira um mínimo múltiplo, que vai dar menos 1,5, certo? Sendo que agora esse x elevado a menos 1,5 também pra gente não é mais interessante. Então, é mais interessante a gente transformar ele em raiz novamente. E aí, como é que a gente transforma ele em raiz? A gente inverte, ó, para ele poder ser positivo. Porque não é interessante pra gente ter um x elevado a uma potência negativa. Então, o que tá aqui, ó, embaixo, vai para fora. E o que tá em cima, vai para dentro. Ou seja, volta a ser a raiz de x. Tá vendo? Então, a gente repete 1,5 multiplicado pela raiz de x disso aqui, ó. E a gente tem a derivada de raiz de x, tá vendo? Que fica 1 sobre 2 vezes raiz de x. Entenderam? E aí agora a gente vai resolver essa derivada. Como é que a gente resolve ela? Com a regra do produto. Vou mostrar pra vocês agora. Vê só. Novamente, a gente, aqui, ó, deriva a primeira função, tá vendo? Multiplica pela segunda, soma com a derivada da segunda vezes a primeira função. Vamos lá resolver agora. Qual a derivada de raiz de x? A gente não acabou de ver aqui. 1 sobre 2 raiz de x, aqui, ó, vezes a segunda função, que é e elevado a x. E soma com a derivada de e elevado a x, que a gente já viu que também é e elevado a x, vezes a raiz de x, a gente repete a função. E aí, para ser mais interessante pra gente simplificar essa equação, a gente isola o e elevado a x e repete 1 sobre 2 raiz de x mais raiz de x, certo? Vamos lá agora resolver esse exemplo 7 da lista. Vocês vão ver que é bem simples. Novamente, a gente tem a regra do produto. A derivada da primeira vezes a segunda mais a derivada da segunda vezes a primeira, certo? E aí, como é que a gente resolve essa aqui? Vê só. Deixa eu colocar aqui na cor preta mesmo. Vocês já sabem que está remetendo a essa regrinha aqui, então vamos lá. Primeiro, a gente deriva a primeira função, né? Qual é a primeira função? É 1 menos e elevado a x. Então, a derivada de uma constante, vocês sabem que é zero. Ou seja, a derivada de 1 é zero. E qual a derivada de e elevado a x? Vocês já viram que essa derivada é a mesma coisa que é elevado a x. Nesse caso, negativo. Certo? Então, vai ser e elevado a x. Vezes a segunda função, que no caso é x mais e elevado a x. Mais, agora, a derivada da segunda, quem é a derivada da segunda?
A derivada de x a gente sabe que é 1, mais é elevado a x, que a gente também sabe que a derivada dela é elevado a x. E aí a gente multiplica pela primeira função, que a gente sabe que é 1 menos x. E aí não tem mais o que a gente fazer, certo? Não tem como a gente simplificar. E aqui é a nossa resposta da nossa derivada, certo? Se vocês não entenderam, volta o vídeo, assiste novamente, vai fazendo passo a passo, que vocês vão conseguir entender. Se ainda assim vocês não conseguirem entender, vocês podem entrar em contato com a gente, beleza?